18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Artemisa Gadelha, boa noite. Uma ótima noite, Carlão. Boa noite para você também que está sintonizado na 100,7. Você pode acompanhar também o programa 18 horas pelo Instagram e YouTube. 18 horas. Bem, começando mais uma edição do programa 18 horas de hoje. Hoje, quarta-feira, hein? Quarta-feira, 18 de maio, o ano é 2022. Vamos juntos com você com os destaques do dia, as principais notícias, hein? Você confere até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, a falta de segurança continua deixando o estado do Amazonas em alerta. O número de assassinatos em março deste ano teve um crescimento em relação a fevereiro. Isso já vem acontecendo desde janeiro, segundo dados do Monitor da Violência. Sim, Carlão, temos falado do assunto quase todos os dias aqui no programa 18 horas. Ontem mesmo falamos dos assassinatos e citamos o caso de segunda-feira, onde 4 pessoas foram assassinadas em menos de 3 horas. No início de março, tivemos ainda aquela situação em que 19 pessoas foram mortas num único fim de semana. Artemisa, o estudo mostra, inclusive, que os crimes violentos incluem os homicídios dolosos, entre eles os feminicídios, latrocínios, roubos seguidos de morte e lesões corporais seguidas de morte. Pois é, no Amazonas foram 105 casos em janeiro, 104 em fevereiro e 107 em março de 2022. Em relação aos homicídios dolosos, foram 99 em janeiro, 94 em fevereiro e 103 casos em março. Vidas perdidas numa onda de violência que tem gerado medo e insegurança na população do Amazonas. Ninguém se sente mais seguro, com certeza, nem mesmo durante o dia. E o interior do Amazonas, que tinha cenário mais tranquilo, também está sofrendo as consequências da falta de um programa eficaz no combate à criminalidade. Tanto, se compararmos o primeiro trimestre de 2020 com o mesmo período de 2022, há um crescimento de 14% esse ano. Pois é, a redução só acontece mesmo, a redução de 3,4% quando comparamos, o ano de 2021 com o ano de 2022. O Monitor da Violência informa que o Amazonas registrou 327 mortes violentas no primeiro trimestre do ano passado, contra 316 no mesmo período de 2022. Ou seja, 11 casos a menos. E o Monitor da Violência é realizado por meio de uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados são monitorados mensalmente. Mix. E falando ainda da falta de segurança no estado, criminosos arrombaram uma unidade do Castramóvel na Avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital amazonense. Olha só, o grupo furtou toda a fiação na madrugada desta terça-feira. O crime impediu que mais de 100 animais fossem castrados, porque a unidade ficou sem funcionamento, como explica a repórter Nathalie Moraes. Na madrugada desta terça-feira, um dos 3 castramóveis da Secretaria de Meio Ambiente sofreu um atentado em suas instalações. O castramóvel é uma unidade de castração móvel exclusiva para cães e gatos aqui da nossa capital e também no interior do Amazonas. A unidade estava estacionada no bairro Cidade Nova, na zona norte, onde continuaria recebendo animais para o procedimento de castração. O crime impediu que mais de 100 animais fossem castrados hoje na Escola Estadual Professora Sebastiana Braga. A deputada estadual Joana Dark, autora do projeto, lamentou a ação dos criminosos. Ontem, na Cidade Nova, as pessoas ali cometeram ato de vandalismo ou até mesmo de sabotagem. Cortaram toda a fiação do castramóvel para que ele pudesse não funcionar e com isso prejudicou não só o dia de ontem, que seriam de 100 castrações, mas todos esses dias que o castramóvel vai ficar parado, nós
nós vamos deixar de castrar pelo menos 500 animais. E como todos sabem, eu sou autora desse projeto, destino recurso para os castramóveis funcionarem no governo do estado do Amazonas, e eu lamento muito, repudio, mas quero dizer que as providências já estão sendo tomadas, a investigação já está sendo feita pela polícia e nós vamos punir rigorosamente as pessoas que cometeram esse crime. O boletim de ocorrência foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, onde serão iniciadas as investigações sobre o caso. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Deputado estadual Dermilson Chagas visita a M010 e denuncia mais uma vez o estado crítico da rodovia estadual atualmente, que está com diversos trechos intrafegados. Pela recuperação da M010, o governo do estado do Amazonas já pagou mais de 30 milhões de reais. Isso mesmo, 30 milhões de reais, mas motoristas de carros pequenos são obrigados a passar por dentro de fazendas e matos para não ficarem presos em atoleiros. Vamos saber mais detalhes agora com a reportagem de Odinei Araújo. Ao contrário do que informou o site Mapa Vivo de Obras do Governo do Amazonas, no início dessa semana, quando publicou 2 novos aditivos no valor de mais de 13 milhões e meio de reais, a obra na M010 não está em andamento. Segunda-feira, o deputado estadual Dermilson Chagas foi até a M010 e constatou que a obra está paralisada, como já havia sido informado por taxistas intermunicipais consultados pelo 18 horas. De acordo com denúncia feita pelo deputado, não havia nenhuma máquina trabalhando durante toda a manhã em que permaneceu na rodovia. Ainda segundo o parlamentar, ao serem informadas de sua presença na rodovia, as empresas que compõem o consórcio AM010, responsável pelas obras, fizeram uma encenação enviando máquinas ao local depois das 11 horas da manhã, justamente no momento em que o parlamentar e sua equipe estavam filmando os trechos mais críticos da estrada. De acordo com o deputado Dermilson Chagas, além de o governador Wilson Lima não cumprir a promessa feita em julho do ano passado de que iria finalizar as obras da M010 até dezembro de 2021, ele deixou a estrada em situação caótica. Buracos em praticamente toda a extensão da via e trechos com atoleiros que já causaram acidentes, alguns com vítimas fatais. Como se isso não bastasse, mesmo com a obra abandonada, essa semana o governo ainda assinou 2 aditivos, ou seja, mais dinheiro para a obra não realizada. Isso não passa de uma estratégia para aditivar já essa obra. Só isso. O governo não teve zelo, não teve cuidado, não teve uma visão de responsabilidade. Para mim, essa obra chega a 500 milhões. Isso é mais um jogo estratégico do governo para jogar dinheiro numa obra que começou errada e vai terminar errada. O abandono da M010 tem repercutido quase que diariamente na Câmara Municipal de Itacoatiara. Um dos que questionam o abandono da rodovia que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves e Itapiranga é o vereador Richardson Aranha. Acontece, governador, a população de Itacoatiara está calejada com o senhor. E o senhor pode vir aqui derramar rios de dinheiro, fazer 1000 promessas que nunca serão cumpridas, como todas que o senhor faz. Aqui em Itacoatiara o senhor vai tomar uma lambada. Pode ter certeza. A mesma população que lhe elegeu e que lhe confiou um mandato acreditando que o senhor faria diferente, e o senhor foi pior do que os que lhe antecederam, porque os que lhe antecederam ainda faziam o serviço de tapa-buraco, vereador Neguini, e ele não faz nenhum tipo de serviço, é só promessa, 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 promessa. Tudo que o secretário prometeu pra gente na reunião, nada foi executado, nada. Eles vêm aqui e fazem uma falsa maquiagem, que até a maquiagem deles é escrota, porque a primeira chuva leva. Todo o serviço de tapa-buraco que foi feito na gestão do governador Wilson Lima, a chuva levou. O serviço é porco, e nem a administração por falta de qualidade. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia de hoje, vamos conversar com o presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas, Jaime Lopes. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, Artemísia, Carlão, todos os ouvintes da Rádio Mix, policiais civis. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Presidente, foi realizada então uma assembleia, ontem, na noite de terça-feira.
E durante essa assembleia, a categoria, né, os policiais civis não aceitaram o parcelamento, né, já que já existe um parcelamento que foi feito em 2018, que já faz parte, né, da lei. Então, não foi feito um acordo com o governo do estado do Amazonas? Então, Artemísia, o que nós entendemos é que direito não se renuncia, né? Na verdade, há um não cumprimento de uma série de demandas, inclusive de temas que já estão previstos em lei, e uma dificuldade muito grande que o sindicato encontra em fazer o encaminhamento e ter a recepção daquilo que, em tese, deveria ser óbvio na contemplação dos interesses dos servidores, haja visto que nós estamos tratando de servidores públicos e o Estado, notadamente, deveria ter uma perspectiva garantista. A gente queria até entender melhor. Em 2018 foi feito esse acordo. Na época o governador era o ex-governador amazoniano Mendes, né? E foi feito esse acordo, 4 parcelas, então foram divididas essa promoção? O que acontece? Na verdade tem uma série de temas, né? O que você está falando especificamente é o escalonamento, que é uma reestruturação remuneratória. Mas na verdade o governo não tem assegurado uma série de outras demandas funcionais, o que causa uma insatisfação na categoria muito grande. Então permita-me fazer uma breve contextualização, apesar de o programa também ter explicitado, né, tem explicitado constantemente as necessidades naquilo que interessa à sociedade, que é a reposição do efetivo, a estruturação das delegacias, mas a gente pede a oportunidade e agradece pelo espaço para poder externar de fato a angústia do policial por não ter as suas demandas, os seus direitos observados. Então, para se ter uma ideia, desde o ano passado, quando nós reunimos com o governo, nós explicitamos e esmiuçamos uma série de demandas que são direitos da categoria, que infelizmente não têm sido cumpridos, o governo não tem, né, realmente buscado materializar demandas que são legítimas. A exemplo de uma mudança da lei de promoção, é uma sucessão de coisas, olha acumulado. Até nós chegarmos ao que você coloca, que foi o objeto principal da nossa assembleia de ontem, que é o denominado escalonamento. Então nós temos hoje, por exemplo, colegas que estão na classe de ingresso, na classe em que iniciaram a carreira já há 12 anos, e outros que já têm quase 4 décadas e não chegaram ao ápice da carreira, exatamente porque nós temos uma legislação retrógrada. Isso já foi explicitado, esmiuçado para o governo, mas infelizmente isso não foi transformado em mensagem governamental, mesmo que sendo explicitado todos os ditames legais para que isso fosse materializado. Nós temos igualmente, Artemísia, uma dificuldade muito grande, porque a última promoção que os policiais civis tiveram foi no ano de 2013. E, na verdade, desde 2014 sequer havia sido deflagrado. O Simpol ingressou com uma ação na justiça, conseguiu o reconhecimento para a deflagração desse processo, considerando a inércia da própria Delegacia Geral, e mesmo tendo havido essa decisão favorável, o governo resiste em efetivamente implementar, alegando supostas vedações, o que de fato não existe. E de igual modo, não limitando somente, né, a investigadores escrivães, considerando que o rol de cargos representados pelo Simpol é um tanto extensivo, nós temos a necessidade também da observância de um tema constitucional, que são as datas base, as reposições inflacionárias, inclusive, já paralelo ao escalonamento, há um débito de data base com investigadores escrivães. E qual a justificativa do governo? Então, na verdade, me parece, e sendo bem franco com você, que o governo, ele orienta, né, membros do governo, a equipe técnica, orientam o governador a seguir essa linha, mesmo transpondo os parâmetros legais, o que causa uma indignação muito grande na categoria, haja vista que nós estamos tratando de direitos, né? E como você bem colocou, só para finalizar, o que foi o ponto principal da nossa assembleia de ontem, nós temos o denominado escalonamento. O que é o escalonamento? É uma reestruturação remuneratória, uma tabela remuneratória que foi positivada na Lei 4576 no governo anterior, inclusive em 2018, fruto de perdas históricas que a categoria teve, considerando as peculiaridades do cargo que nós desenvolvemos e a sua devida relevância para a sociedade. Então, o que nós não estamos discutindo agora não é inovando ou querendo arguir um direito recente, é tão somente a implementação de uma tabela remuneratória que consta numa legislação que já existe no arcabouço jurídico do estado do Amazonas. Então, assim, é surreal pra gente, causa uma resignação muito grande, ter que estar mostrando que a lei tem que ser cumprida, né? Então, assim,
não entendo não haver vedação de ordem legal, muito menos de caráter orçamentário, considerando que o que vimos expressamente no último pelô é que o orçamento de 2022, do exercício 2022, saltou de 19 para 24 bilhões, ou seja, 5 bilhões. Nunca tivemos um orçamento desse na história, né, do Estado. Exatamente. Aí eu quero ouvir o Carlão, acho que o Carlão tem algo a falar, e em seguida a gente fala especificamente sobre o que é o escalonamento, que é importante que a sociedade entenda. Presidente, diante dessa situação aí, diante desse quadro aí, os policiais, eles continuam trabalhando, eles continuam ali no dia a dia. Agora, qual é o consenso? O que eles pensam com relação a essa administração, a esse governador? É o quê? É um descaso? Qual é o sentimento atual desses policiais que estão ali trabalhando e não estão sendo reconhecidos? O sindicato, de maneira republicana, ele tem o dever, uma organização sindical, né, que não age de maneira partidária, e sim, acima de tudo, dentro da sua missão, que é representar os interesses da categoria, expõe assim que o sentimento do policial hoje, ele é de total desmotivação, né, de desvalorização por parte do atual governo. Infelizmente, eu não gostaria de estar falando isso, mas essa é uma verdade, né? Embora, Carlão, nós sejamos atividade essencial, né? Então, assim, o que nós discutimos ontem, para que fique claro, em relação ao escalonamento. O escalonamento foi uma tabela remuneratória, né, concedida pelo governo anterior, que não está sendo cumprida sequer na sua última parcela, sem discutir, inclusive, por hora, retroatividade, porque em alguns exercícios, inclusive, essa parcela não foi implementada integralmente conforme previa a própria legislação. E o governador, na última reunião que nós tivemos com ele, o que ele nos informou? Ele disponibilizou determinada quantia. O problema é que esse valor, ele não corresponde, ele é um saldo insuficiente para o valor integral correspondente a esse direito, né? Então, por esse motivo, a categoria, ela rejeitou, né? E o que a gente clama aqui é que ele possa nos chamar para conversar. Inclusive, hoje tivemos uma reunião com o prefeito de Manaus pedindo uma contribuição nessa interlocução. O prefeito de Manaus também conhece o nosso trabalho, sabe da construção histórica, né, desse direito da categoria, e que a categoria se posicionou tão somente ontem, Carlão, por rejeitar, porque não entende que seja justo, entende que é uma ofensa propor o parcelamento de uma parcela. Então, resumidamente nesses moldes, e só complementando a sua pergunta, é o seguinte: embora exerçamos uma atividade essencial já de um posicionamento do STF quanto a uma possibilidade de movimento paredista, inclusive de uma provável ação inibitória por parte do Estado, até para simbolizar como de fato o atual governo trata os servidores públicos, a classe não hesita, e o próprio sindicato, inclusive, independente de qual será o posicionamento do Poder Judiciário, numa paralisação para mostrar de fato à sociedade qual é a nossa percepção, o nosso sentimento, e o que o governador possa entender que, na pior das hipóteses, precisa reconhecer o direito do escalonamento e dar o comando para a Procuradoria-Geral do Estado parar de resistir e possa, de fato, publicar em diário oficial o decreto referente à ascensão funcional daqueles servidores que já estão relacionados conforme decisão judicial conquistada pelo Simpom. Essa possível paralisação é algo muito grave, né? Porque nós estamos enfrentando uma onda, né, de insegurança no estado todo, e existe aí a possibilidade da paralisação da polícia. Mas antes disso, a categoria pensa em publicar uma carta aberta à sociedade para explicar tudo o que está acontecendo? Conforme você bem colocou, ontem foi deliberado e aprovado em nossa Assembleia que não somente publicaremos uma carta aberta exatamente para poder esclarecer a sociedade que os policiais não têm havido cumprimento dos direitos policiais, como também está prevista sim essa carreata, salvo se o governador realmente nos chamar para sentar e reconhecer que deve cumprir esse nosso direito. Quando deve ser entregue então essa carta? Acredito que no máximo até amanhã. E essa carreata, presidente, ela está definida para quando, e ela vai... Qual é o percurso? E vocês vão fazer um ato, alguma coisa? Quando deve ocorrer isso tudo? Carlão, hoje nós já rodamos o material,
né? Nós tínhamos uma indefinição quanto ao fato do governador estar na cidade ou não estar, né? Quando vocês falaram sobre uma possível paralisação, é algo sério, e é importante frisar que os policiais civis, embora não estejam, né, tendo o devido reconhecimento dos seus direitos, eles trabalham incessantemente, lutam, dão o seu melhor para poder contemplar o interesse público, e esse seria um mecanismo legítimo de poder externar para o governador e para a sociedade a nossa insatisfação, a nossa indignação e a nossa sensação de desvalorização por conta desse não cumprimento. E o planejado é que essa carreata, em havendo, né, possivelmente depois de amanhã, saia da delegacia geral e siga até a sede do governo, buscando ali compelir o governador a nos receber, até porque nós somos pessoas de bem, somos agente público. O Simpol é uma entidade sindical que representa uma categoria, né, que é um órgão integrante do sistema de segurança pública, com amparo constitucional. Então, assim, nós não estamos tratando com marginais, nós estamos tratando com pais de família, com agentes públicos, e é necessário que o governador nos receba, porque quem não respeita e quem não dialoga com o servidor público não demonstra o respeito pela sociedade. Ok. Presidente, muito obrigado pelas informações e suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez, Artemísia, Carlão, né? Karime não está aqui hoje, mas é um prazer. A Rádio Mix, eu nunca, faz um jornalismo com isenção, com seriedade. Em 2019 nós vivemos o Serviço Público do Estado do Amazonas, acho que viu o seu pior momento, que nós tivemos a lei do congelamento, e nessa circunstância, de fato, os líderes sindicais foram perseguidos, houve uma série de situações, mas quando nós temos Deus e a gente age dentro dos ditames legais, de fato, né, a gente encontra um caminho e tudo com o tempo se encaixa. Então eu quero agradecer imensamente a vocês, eu quero parabenizar os policiais civis por todo o trabalho desenvolvido pela sociedade. Vocês deram um exemplo da delegacia de homicídios. De fato, nós tivemos um problema gerencial na Polícia Civil há pouco tempo, mas os policiais civis do Estado do Amazonas são capacitados, dão o seu melhor, e o que nós queremos, de fato, é mudar esse quadro trágico no qual, né, os índices de morte violentas aparecem em relação ao Estado do Amazonas. O que nós queremos, com a valorização da nossa categoria, é discutir a estruturação de políticas públicas da melhor maneira possível, sempre priorizando os interesses da sociedade. Presidente, novamente, muito obrigado e uma ótima noite. Nós conversamos com o presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas, Jaime Lopes. 6h22, boa noite. 18 horas. Olha, em visita à gerência de suprimentos da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação e Desporto, o deputado estadual Wilker Barreto teve um pedido de apresentação de nota fiscal negado. Wilker Barreto foi ao local após denúncia feita por ele em plenário de que a pasta gastou mais de 55 milhões de reais em livros paradidáticos para uma única empresa. O repórter Hector Silva ouviu o deputado e traz todos os detalhes. Em visita feita à gerência de suprimentos da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação e Desporto, na tarde da terça-feira, o deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, teve o pedido de solicitação de nota fiscal da compra de paradidáticos da empresa Poranduba Consultoria Educacional Eireli negada. A empresa recebeu o valor de R$ 55.295.958,78 do governo do Amazonas pelo material. Eu estou falando que eu não me mostro a nota fiscal, e o que eu mais me preocupo é a violação das prerrogativas desta casa. Uma diretora de departamento virou para o deputado estadual: não vou lhe dar nota fiscal. Eu não estou falando de trocado, gente. Eu estou falando de 55 milhões. Lembrando que nessa legislatura, eu já fui barrado, ou tentaram me barrar várias vezes. A última agora foi no Francisca Mendes, que tem uma fila lá de 700 pessoas esperando cateterismo, e o diretor
ou simplesmente não me deu o documento. Se essa moda pega, esta casa perde a razão de existir. Se eu precisar toda vez da justiça para garantir a prerrogativa de um mandato, qualquer cidadão pode fazer isso, independente de estar investido ou não do mandato de deputado estadual. Subtende-se que quando você alça a uma função de deputado estadual, você está amparado por prerrogativas constitucionais. E aqui, meu irmão, está ficando casa da mãe Joana. Wilker Barreto já havia informado na Assembleia Legislativa que a SEDUC já gastou mais de 222 milhões de reais em paradidáticos desde dezembro do ano passado e não apresentou nenhuma nota fiscal até o momento. A reportagem de 18 horas procurou a secretaria por meio da assessoria de imprensa e questionou sobre a negativa ao deputado. Até o fechamento dessa reportagem, eles não responderam nossos questionamentos. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para Brasília falar com o correspondente do programa 18 horas, Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muito boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Hoje quem está aqui é Artemisa. Artemisa, minha querida, me perdoe. Já comecei errando, tá no automático. Super perdoado, né, Karine? É um automático. Sempre está à frente aqui do programa 18 horas. É uma honra, viu? Ser confundida com ela. Karime, um beijo pra você, minha querida. Cadu, as coisas andam quentes aí por Brasília, né? Quer dizer que o presidente Jair Bolsonaro decidiu que vai denunciar, então, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Conta pra gente. O caldo entornou, Artemisa. O presidente Jair Bolsonaro decidiu que vai encaminhar uma notícia-crime contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fica na cidade de San José, na Costa Rica. Ele vai fazer isso por meio de um advogado do estado do Paraná que tem experiência em processos internacionais. A denúncia contra Alexandre de Moraes é de abuso de autoridade. Bolsonaro argumenta que vem sendo alvo de perseguição por parte da Corte do STF, especialmente de Alexandre de Moraes, que comanda inquéritos, entre eles o das fake news, em que Bolsonaro está entre os investigados. O presidente da República alega que o ministro Alexandre de Moraes não está respeitando o direito à defesa e ao contraditório e que não deu autorização para ter acesso ao teor das investigações. Ou seja, Artemisa, ele diz que está sendo vítima de um magistrado da mais alta corte do judiciário brasileiro. Essa medida extrema do presidente da República, Artemisa e Carlão, faz parte de uma estratégia de um novo ataque contra o ministro Alexandre de Moraes. O trabalho começou essa semana com uma notícia-crime feita por esse mesmo advogado ao STF contra o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Dias Toffoli foi sorteado para ser o relator que, surpreendentemente, negou o pedido do advogado de tornar réu o ministro Alexandre de Moraes por crime de abuso de autoridade. Bolsonaro não se deu por vencido e determinou que a Procuradoria-Geral da República, na pessoa de seu amigo e aliado Augusto Aras, investigue o ministro do STF no âmbito do inquérito das fake news por crime de abuso de autoridade. É, na verdade, um teste de fidelidade de Augusto Aras, que essa semana fez uma declaração apoiando a lisura das eleições. A fatura agora chegou para ele, né? Dentro desse plano de ataque, Artemisa, Bolsonaro quer levar o caso para as cortes internacionais caso os órgãos nacionais, os órgãos do governo, os órgãos de fiscalização, da fiscalização e controle, não funcionem em favor dele. Entre elas, aí, essas cortes internacionais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agora, detalhe, Artemisa, que a gente precisa ter muita atenção. Nós estamos todos assistindo a uma guerra entre os poderes executivo e judiciário. No momento em que milhões de brasileiros estão passando fome, em que milhões de famílias não conseguem pagar suas contas, não conseguem levar o alimento para dentro de suas casas por causa da inflação e da alta taxa de juros. A gente está interessado nesse assunto. Como vamos resolver a crise econômica? Esse assunto, esse caso, segue sem resposta até o momento.
Agora, falando de eleições presidenciais, Artemisa, os partidos da terceira via estão se mobilizando essa semana, tentando decidir quem vai ser o candidato único desse bloco da chamada direita democrática, né, formada pelo PSDB, Cidadania e MDB. Hoje seria o dia em que os partidos iriam definir o nome desse candidato, afinal, mas o PSDB vive nesse inferno astral, né, às voltas com João Dória, que vem medindo forças com a executiva nacional do partido e sustentando a qualquer custo a pré-candidatura do presidente da República, a pré-candidatura dele a presidente da República. Enquanto isso, União Brasil está acelerado, vem se mobilizando, construindo uma chapa puro sangue como havia prometido. E mais uma vez, Sérgio Moro, Artemisa, ficou de fora. Quem deve compor a chapa é o presidente nacional do partido, Luciano Bivar, e a senadora Soraya Tronic, do estado do Mato Grosso. Ela é uma parlamentar de direita moderada que tem um discurso firme em defesa da economia brasileira. Ou seja, o Sérgio Moro, como diz aquela música, né, de Bruno e Marrone, pensei que era joia rara, mas é bijuteria. Né? Acabou pra ele, o Carlão e Artemisa. É verdade. Na política tudo muda, né, Cadu? Tudo muda e agora realmente ele dançou, né? Nem o Luciano Bivar quer mais saber dele. Virou bijuteria. Agora falando do núcleo da esquerda, Artemisa e Carlão, hoje o amor vai falar mais alto, né? O ex-presidente Lula vai se casar hoje, agora à noite, com a socióloga Rosângela Silva, conhecida como a Janja, né? O casamento é o assunto mais comentado entre os colunistas sociais do Brasil inteiro, porque é um evento exclusivo para poucos convidados, cerca de 200 pessoas apenas, onde vai ser proibido, alguns detalhes aí, a divulgação nas redes sociais, mas ele vai ser transmitido ao vivo no YouTube. Está proibido que qualquer pessoa entre com o celular. Parece que está havendo uma espécie de chapelaria. A pessoa deixa o celular lá, é lacrado, colocado, e a pessoa participa do evento sem publicar nada no Instagram, no Facebook, nada. Está proibido tudo isso aí. Por quê? O evento vai ser transmitido pelo YouTube. Essa é a condição para que os convidados possam participar. Muita gente ficou de fora, inclusive gente da cúpula do PT, já está gerando uma ciumeira danada. Agora, a preocupação nesse momento é também com a segurança, porque grupos da extrema-direita já estão se mobilizando para fazer protestos em frente à casa de eventos onde está sendo realizada a cerimônia de casamento do ex-presidente Lula. Agora aí parte pro absurdo, né, cara? Política é política, trabalho é trabalho, a gente não pode misturar essas coisas, afinal é o momento dele, né, do ex-presidente Lula, de viver a sua felicidade ao lado de Janja. Artemisa e Carlão. Ei, Cadu, nós começamos aqui a sua participação hoje falando do ministro Alexandre de Moraes. Já tem previsão aí de quando o plenário do STF vai julgar a decisão que ele, né, tomou em favor da Zona Franca de Manaus com relação aos decretos do presidente Jair Bolsonaro? Já tem aí uma posição com relação a isso, Cadu? No momento não, Carlão. A decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que tirou os produtos fabricados da Zona Franca de Manaus do rol de isenções do IPI, incluindo os concentrados de refrigerantes estabelecidos nos decretos do presidente Jair Bolsonaro, ainda não entrou na pauta do plenário do STF. Importante explicar para os nossos ouvintes que a decisão do ministro Alexandre de Moraes só vai ser permanente assim que ela for analisada por todos os ministros do STF. A gente deu uma olhada no andamento do processo, Carlão, a gente segue acompanhando isso aí e vimos que algumas entidades da indústria nacional entraram com recurso contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Uma delas é a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. A entidade pediu ao ministro Alexandre de Moraes a realização de audiência pública com a mais brevidade possível para que sejam respondidas dúvidas levantadas por parte do setor industrial sobre a extensão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, principalmente em relação aos efeitos às empresas fora da Zona Franca de Manaus. Quem também se manifestou foi a ABINE, a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, e também a P&D Brasil, a Associação de Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e de Inovação.
Todos esses recursos seguem em análise no STF. A gente segue acompanhando e atentos aí, aguardando uma conclusão definitiva dessa novela que foi os decretos do presidente Jair Bolsonaro que prejudicaram a Zona Franca. Os empresários da Zona Franca estão muito aliviados, mas aguardando com muita apreensão a decisão do plenário do STF. Todos nós estamos aguardando. Carlão e Karine. Cadu, o Senado aí aprovou, né, a gratuidade do despacho de bagagens aéreas. Ótima notícia. A gente quer saber também se isso vai acabar estendendo também para que as passagens se tornem mais baratas. Aí, hein? Foi um avanço, mas não tanto, Artemisa. Não tanto, Ontem à noite, o plenário do Senado manteve a gratuidade para despachar bagagens de até 23 quilos em voos nacionais. A proposta, a gente falou aqui, já passou pela Câmara dos Deputados, mas como os senadores mudaram o texto principal, a matéria volta para ser apreciada pela Câmara. Ou seja, a gente já não sabe mais se o acordo de apoiar a gratuidade das bagagens vai ser mantida, porque isso tudo passou a partir da Câmara, que fez um acordo entre todos os parlamentares para que isso acontecesse. Essa questão, Artemisa, foi alvo de debates acalorados ontem à noite no plenário. O relator da matéria, que é o senador Carlos Viviana, ele é do PL, inclusive, aliado ao presidente Bolsonaro e ao governo, ele tirou esse artigo do relatório final dele. Por essa razão, houve uma insistência dos senadores, de vários senadores, que apresentaram aí como alternativa uma emenda ao projeto principal. Ou seja, esse texto da gratuidade das bagagens voltou ao texto principal por meio de uma emenda, que foi votada de forma separada. E aí a vitória veio, de 53 votos favoráveis a 16 contra. O texto passou, portanto, como ele fez parte de um projeto bem mais amplo, né, que trata do setor aéreo, ele volta, como eu falei, para a Câmara dos Deputados, onde o acordo entre os parlamentares deve ser reconstruído. Ou seja, o acordo que foi feito na primeira vez provavelmente não possa acontecer, porque há uma pressão muito forte, um lobby muito forte por parte das empresas aéreas. E vamos aguardar e ver se os parlamentares vão ceder a essas investidas do governo e das empresas aéreas. Vale lembrar, Artemisa e Carlão, os parlamentares decidiram, naquela época, devolver a gratuidade das bagagens porque as empresas aéreas descumpriram aquele acordo de reduzir o preço das passagens. O que está acontecendo nesse momento é exatamente o contrário. Os preços duplicaram e as empresas querem, aí, nesse projeto que foi aprovado ontem, autorização para fazer novos reajustes. Essa que é a questão. Agora é aguardar e ver se os deputados vão manter a gratuidade. Se o texto passar, ele vai lá na Câmara, ele vai voltar para a sanção presidencial. Aí é outra batalha, porque já é com o presidente Jair Bolsonaro. E vamos aguardar se ele apoia as empresas aéreas ou se apoia o povo brasileiro. É sempre o toma lá da cá, né, Cadu? Sempre. Eles o processo político é esse aí. Eles vão buscando e toma aqui, me dá aqui. Complicado, exatamente. Cadu. Valeu. Volto com vocês, Carlão e Artemisa. Obrigado, querido. Muito obrigada pela sua participação, Cadu. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. 18 horas. Agora são 6 horas e 38 minutos em Manaus. No próximo bloco você confere. Vereadora Mon Mandel denuncia a prefeitura por negar acesso à informação. É o nosso assunto em instantes. Daqui a pouquinho no 18 horas. 18 horas. Olha só, agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para esta noite e madrugada de quinta-feira. Vamos conferir tempo e temperatura com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Pelo jeito, a friagem já começa, né? A dar pelo menos um ventinho aqui por Manaus. De manhã nós vimos, né, que o clima estava bem mais ameno, inclusive com uma certa neblina. Mas segundo o clima-tempo, a noite de hoje terá de períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 25 graus e máxima de 29 graus. Mix.
Olha, o Ministério Público do Amazonas investiga a venda de produtos contendo tríbulos terrestres em Manaus. O produto é um fitoterápico usado por frequentadores de academia para ajudar no ganho de massa magra. Em 2021, a Anvisa proibiu a comercialização do produto que estava sendo usado pela população em geral, sem acompanhamento médico, como estimulante sexual. A repórter Odinei Araújo tem as informações. Produtos contendo tríbulos terrestres não mais se enquadram na categoria de alimentos e nem de suplementos alimentares. Eles são enquadrados agora como medicamentos fitoterápicos e atualmente somente 2 produtos contendo tríbulos terrestres estão regularmente registrados na Anvisa. E esses 2 tipos de fitoterápicos aqui no Brasil têm restrição de venda e só podem ser comprados sob prescrição médica. A Anvisa tomou essa decisão em 2021 porque as pessoas estavam consumindo produtos sem nenhuma orientação médica e muitas vezes como estimulante sexual. Através de uma resolução, produtos contendo tríbulos terrestres foram proibidos no país, com exceção dos autorizados e que só devem ser comprados com receita médica. A portaria da Anvisa proíbe a distribuição, fabricação, importação e até a propaganda, além de determinar a apreensão e a destruição de produtos contendo tríbulos terrestres. A medida visa reduzir a exposição da população a produtos com potencial para atuar sobre o sistema reprodutor e a produção de hormônios sexuais masculinos sem a devida orientação e acompanhamento de profissionais da saúde. O médico Juliano Teles, que tem um canal de saúde no YouTube, explica que o uso em excesso do tríbulos terrestres nos homens pode causar problemas na próstata e aumento da mama. Há um aumento da testosterona livre, da testosterona total, tanto no homem como na mulher. Se você aumentar muito a sua testosterona e você aumentar a sua dihidrotestosterona, você vai ter problema de próstata. Ora, se eu tenho muita testosterona, eu converto mais testosterona para estradiol. Estradiol no homem é importante também, mas do que estar no sangue numa dosagem baixa. Se você aumenta o estradiol no homem, o homem começa a desenvolver caracteres femininos, começa a aumentar a mama, que é a ginecomastia. Já nas mulheres, o tríbulos terrestres em excesso pode causar queda de cabelo, segundo o médico. Então, o aumento da testosterona na mulher, devido ao uso indevido do tríbulos terrestres em doses muito altas, faz a mulher parecer espinha na face, pele oleosa, queda de cabelo, aí fica ruim para a mulher também. A promotora de justiça Luissandra Xícharo de Menezes, da Promotoria Especializada na Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública, abriu investigação com a finalidade de acompanhar se produtos contendo tríbulos terrestres estão sendo vendidos sem prescrição médica aqui em Manaus. O Ministério Público quer saber com a Anvisa local se ela está atuando na fiscalização quanto à venda do produto, conforme determinação da Anvisa Nacional. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje nós vamos conversar também com o vereador Amon Mandel, do Cidadania. Vereador, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite a todos os apresentadores do 18 Horas Amigos e boa noite a todos os ouvintes que me acompanham nesse exato momento. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Vereador, o senhor tem denunciado a prefeitura, por negar acesso à informação. Inclusive, na sua postagem de hoje, nas suas redes sociais, o senhor disse que a população não terá, então, a lista dos nomes das ruas que serão asfaltadas? Isso é possível, vereador? Bom, Karine, eu entrei em contato com a prefeitura via portal da transparência como cidadão, utilizando ali os dispositivos da lei de acesso à informação e a prefeitura se recusou a responder os questionamentos que nós enviamos, rejeitando, portanto, uma lei federal. Em seguida, nós solicitamos via ofício, que prontamente também foi respondido pela prefeitura com uma negativa de acesso à informação, e posteriormente questionamos também através das redes sociais, dos veículos de comunicação, como fazemos agora, e através da própria Câmara Municipal. Hoje, um requerimento de minha autoria foi votado na Câmara Municipal e, sem discussão nenhuma, literalmente,
os vereadores simplesmente negaram, provavelmente negaram a continuidade ali da tramitação e a aprovação desse requerimento. Ou seja, Manaus vai ficar sem saber quais são as tais 7.000 ruas que o prefeito disse ter asfaltado e recuperado no ano passado, e vai ficar sem saber também quais são e quando foram asfaltadas ou serão as tais 10.000 ruas que o prefeito diz que serão asfaltadas na cidade de Manaus. Sem transparência é impossível fiscalizar. O que nós estamos pedindo não é uma pauta relacionada à base aliada ou à oposição. É meramente o acesso a uma informação básica. Deixa eu entender melhor. O senhor já enviou vários requerimentos para a prefeitura. O senhor também já fez o pedido, né, em plenário para os vereadores, enfim, para a casa, para a Câmara Municipal de Manaus. O senhor já tentou de todas as formas. Existe ainda uma outra forma de conseguir esses dados, vereador? Existiria a via judicial para o acesso à informação. Sim. No entanto, eu já entrei na Justiça contra a Semente em dezembro do ano passado, ganhei na ação na Justiça e mesmo assim o então secretário Marcos Rota simplesmente descumpriu a decisão judicial e ficou por isso mesmo. Até hoje a prefeitura se recusa a fornecer o acesso às informações. Vereador, sobre um comentário que o senhor fez ontem, que 600 mil toneladas, né, de asfalto, que inclusive é o suficiente aí para duplicar 1000 vezes a estrada M010. Essa é a quantidade de asfalto realmente, segundo as redes sociais, que a prefeitura utilizou até agora no distrito, inclusive asfaltando 32.000 ruas. Foi um comentário que o senhor fez. Como assim? Esclarece pra gente aí. Troca em miúdos esse comentário pra gente, vereador. No ano passado, Carlão, e a Temisa, perdão, eu tinha me referido como a Karine anteriormente, perdão. No ano passado, a prefeitura fez uma dispensa de licitação para a aquisição do asfalto, até onde se sabe. Nós não encontramos, naquela época, o contrato para a aquisição e fornecimento desse asfalto. Solicitamos o acesso a essa informação também e não conseguimos saber quem foi, qual foi o procedimento, etc. Agora a prefeitura anunciou através das redes sociais, mas sem fornecer, por exemplo, o projeto básico, denunciou ali, nós vimos ali que a prefeitura afirmou ali que gastou 600 mil toneladas de asfalto. Através dos releases e das informações divulgadas pelo governo do estado, nós sabemos que para a duplicação da estrada AM070 foi utilizado ali um valor em torno de 600 toneladas de asfalto. O valor utilizado até agora no programa da prefeitura foi, portanto, o suficiente para duplicar 1000 vezes a estrada AM070. É um valor exorbitante que daria, em tese, para asfaltar toda a cidade de Manaus. E mesmo assim, nós vemos os tapa-buracos continuando, nós vemos os bairros nobres e ricos sendo priorizados no serviço de asfaltamento, em detrimento dos bairros mais abastados. E nós sabemos que todo mundo paga o mesmo imposto, embora em percentual diferente. Todo mundo tem o mesmo direito. Isso está no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Todos são iguais perante a lei. Por que, então, a prefeitura trata diferente os bairros da cidade de Manaus? Porque se você chegar em frente ao Shopping Manauara, próximo do 28 de agosto, você vai ver a Avenida Maripiranga perfeitamente asfaltada, um tapete. Se você chegar na Altasmirim, um tapa-buraco com um trombolho que faz o carro balançar. E se você chegar na Comunidade Nobre, lá na zona norte de Manaus, você vai ver a rua sem estar asfaltada. Agora, só para esclarecer ainda... Perdão, vereador, pode continuar. Não, pode... Só para esclarecer a pergunta do Carlão, ele falou em 32.000 ruas no distrito. Sim, essa informação da prefeitura está errada, equivocada, não é isso, vereador? Exatamente. 32.000 ruas, na verdade, é aproximadamente o dobro da quantidade de ruas que nós temos em Manaus inteira. Nós temos aproximadamente 16.000 ruas na cidade de Manaus e a prefeitura devia ter ali revitalizado 32.000 ruas só em um bairro no distrito industrial. Depois que nós expomos isso nas redes sociais, fizemos e cobramos a prefeitura,
eles editaram a postagem e trocaram para 32 ruas. Eu estou cada vez mais convencido, Carlão, de que a prefeitura simplesmente inventa números exorbitantes e que não asfalta essa quantidade toda, nem gasta essa quantidade toda de asfalto. Resta saber, no entanto, se a prefeitura paga por essa quantidade absurda de asfalto, mesmo sem aparentemente utilizar isso tudo. Vereador, recentemente nós falamos aqui da viagem, né, do prefeito Davi Almeida a Barcelona para a maratona, e a prefeitura realizou ali um evento, né, participou da feira que ocorreu também ali em Barcelona para divulgar a cidade de Manaus, e o evento também de maratona, da Maratona Internacional de Manaus, que deve ocorrer em outubro, né, mês de aniversário inclusive da cidade. Só que as informações não estão no portal da transparência. O senhor, juntamente também com o vereador Rodrigo Guedes, já solicitaram, né, da prefeitura essas informações, e até agora não se sabe realmente os gastos, né, quantas pessoas foram a Barcelona para esse evento. E mal esse assunto ainda praticamente nem esfriou, a gente sabe agora da viagem também do presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, ele que deve ir também aos Estados Unidos. Queria que o senhor comentasse, né, esses dois episódios. Sinceramente, Artemisa, eu não sei se esse é mal de Davi, ou se os aliados do prefeito simplesmente gostam de seguir a mesma cartilha. Eu acho que os dois Davis, o Davi Almeida e o Davi Reis, deveriam, ao invés de visitar os países do exterior, visitar, por exemplo, a nossa BR-319, para verificar em loco o problema que nós temos relacionado à logística para a escoação dos produtos da Zona Franca. Eu acho, Artemisa, que falta transparência, falta prioridade, falta um senso crítico nos gestores da cidade, seja do prefeito de Manaus ou do presidente da Câmara Municipal. Hoje mesmo, o presidente, durante a sessão, mais uma vez, deu uma demonstração da falta de seriedade dele, na minha opinião. Ao passar a palavra aos vereadores, ele costuma fazer brincadeiras, como trocar o sobrenome dos vereadores propositalmente, como fingir que não escutou determinados parlamentares e fez isso comigo hoje. Enfim, eu acredito que muito tem que ser mudado na cidade de Manaus e que nós não estamos caminhando no caminho correto com o prefeito Davi e com o prefeito da Câmara, Davi Reis, agindo dessa forma. Tenho certeza que a presença nas ruas da prefeitura é, sem dúvida nenhuma, muito grande. Mas essa presença tem que ser acompanhada de ações reais. E hoje nós sabemos que em 500 dias de gestão, em praticamente 2 anos, nós não tivemos nenhuma creche inaugurada, nenhuma escola nova municipal inaugurada, nenhuma unidade básica de saúde inaugurada. Então, nenhum viaduto, nenhuma elevação, nenhuma obra do tipo, apesar de a propaganda da prefeitura veicular nos veículos de comunicação, falando como se tivessem inaugurado, como se o IPTU estivesse nas novas escolas inauguradas. E nenhuma escola foi inaugurada pela gestão anterior. Ok, vereador, nós falamos várias vezes sobre esse assunto aqui. Eu gostaria de saber a quantas anda a questão do cotão e o kit selfie. Bom, vamos lá. O aumento do cotão foi uma votação ali. O cotão, explicando para todo mundo, é o que oficialmente se chama de CEAP, a cota para o exercício da atividade parlamentar. É uma cota que todo político no Brasil tem para pagar gasolina, aluguel de carros, TV, internet, telefonia móvel e assim por diante. Coisas que eu acredito que não deveriam estar incluídas na legislação que permite o uso dessa cota. O uso dessa cota ali, que até então era de R$18 mil por mês para cada vereador, passou a ser de R$33 mil por mês após a aprovação do aumento e a vitória temporária na Justiça da Câmara Municipal. Nós conseguimos suspender esse aumento por cerca de 4 a 5 meses. O uso dessa cota não requer, por exemplo, a realização de licitação. Então, aquela pauta, por exemplo, das 41 picapes completas, de luxo, na minha opinião, né, que seriam alugadas pela Câmara Municipal no ano passado e que a gente conseguiu barrar, hoje podem ser alugadas por cada vereador sem sequer a necessidade de licitação. A população foi driblada, a população foi desrespeitada, porque muitos já tinham se manifestado e demonstrado que não
estariam satisfeitos, que não tolerariam o aluguel de 41 picapes naquelas condições. Hoje a manobra permite que a Câmara Municipal ande em picapes de luxo, sem as questões de licitação, por exemplo. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa 18 horas e as suas considerações finais. Vereador? Ok, 6 horas e 54 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas é cancelado após irregularidades quanto à exigência de exame psicotécnico. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Olha, segundo o Climatempo, essa quinta-feira será de períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. A umidade relativa do ar, a mínima será de 65% e pode chegar aí a 95%. Mínima de 23 graus e máxima de 28 graus. Mix. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,8%, cotado a R$ 4,98. O euro fechou em alta de 0,6%, cotado a R$ 5,21. O Bitcoin fechou em menos 2,58% aos R$ 146.185. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou negativo, com 2,34% aos 106.247 pontos. Mix. Concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas é cancelado após irregularidades quanto à exigência de exames psicotécnico. O repórter Hector Silva traz as informações. Após denúncia feita pela Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas de que a prova do concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Estado exige exame psicotécnico dos candidatos, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o andamento do concurso. A exigência contraria o dispositivo da súmula vinculante número 44 do Supremo Tribunal Federal. Segundo a súmula, somente por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. E no Amazonas não existe essa lei. A Secretaria de Segurança Pública do Estado pediu um prazo de 15 dias para se manifestar sobre o assunto. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Todo mundo sabe, né, que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Pelo menos é o que dizem os profissionais de saúde. Mas ele está custando cada vez mais caro, não é, Carlão? Tá caro. Mesmo. E nem mesmo o pãozinho com manteiga tem escapado desses aumentos. Ou seja, Artemisa, tá complicado mesmo. Seja na rua ou seja em casa, o café ficou salgado e o pão está uma dureza. Ali fazendo um paralelo. Isso porque o preço do açúcar e também do próprio café é em pó, né? O café também subiu um absurdo, praticamente dobrou, junto com o pão e a manteiga. O leite também virou um artigo de luxo e está sendo dispensado, inclusive, por algumas famílias. E os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Nathalie Moraes. Começar o dia com um bom café da manhã está mais caro para as famílias amazonenses. Os consumidores relatam aumento principalmente no preço do café em pó, pão francês, leite e margarina. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o café, por exemplo, está custando 81% a mais do que há um ano nos principais supermercados do país. A manteiga e a margarina também tiveram aumento devido ao preço mais salgado do leite e óleos vegetais, que são matérias-primas utilizadas nos produtos. O economista Marcos Evangelista explica que o encarecimento dos produtos consumidos pelos amazonenses está ligado ao transporte dos produtos até o estado, já que boa parte dos alimentos consumidos por aqui vem de fora, e isso encarece ainda mais o preço dos produtos aqui na nossa região. A inflação é implacável. Todos os itens são impactados, principalmente quando nós temos um aumento de combustível. Sabe por quê? Porque tudo que a gente consome aqui, geralmente, não pode ser tudo, mas 95%
automaticamente o preço do frete sobe e ocasiona o aumento dos produtos. Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelou que as famílias de baixa renda são as que mais sentiram o aumento dos preços no mês de abril, impactados pela inflação, sendo o preço dos alimentos o principal vilão no fim do mês. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os números de várias fontes confirmam o aumento dos crimes violentos no Amazonas. Hoje foi a vez do Monitor da Violência confirmar os números que já informamos aqui, inclusive, várias vezes. O Monitor da Violência é uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como falamos no início do programa. E divulgou hoje que em março deste ano os assassinatos cresceram no estado em relação a fevereiro e que os números vêm se mantendo alto desde o início do ano. De 2020 para 2021 houve um crescimento de 55,87% nos assassinatos. Este ano, apenas até março, o Amazonas já soma 316 casos deste tipo de crime, uma média acima de mais de 100 por mês. 18 horas. 7 em ponto, Artemisa finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Finalizamos com chave de ouro, Carlão. Sim. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.